Que negócio é esse, Sebrae? 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 O futuro dos negócios, nada do que foi será. O futurismo não faz adivinhações sobre os números da loteria, mas diz quais podem ser os próximos cenários para sua empresa, mercado ou clientes. Não se trata de adivinhação, muito menos profecias, mas de combinar o nosso presente com cenários prováveis, em longos períodos que nos permitem imaginar os diferentes resultados em cada situação. E para começar 2021 com o pé direito, vamos antecipar o que está por vir para que você e sua empresa estejam preparados para os desafios e oportunidades deste ano que está só começando. Eu sou Camila Campos e te convido a embarcar em mais um episódio do podcast do Sebrae Minas. Vem com a gente! Que negócio é esse, Sebrae? E para falar sobre futurismo, convidamos uma especialista no assunto, Jaqueline Weigel, CEO da W Futurismo. Jaqueline é futurista, estrategista e especialista em foresight e estudos de futuros em desenvolvimento humano, liderança exponencial e gestão positiva de mudanças. Seja muito bem-vinda, Jaqueline, aqui ao nosso podcast. Que negócio é esse, Sebrae? Olá, tudo bem? Prazer todo meu. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer dividir conhecimento. Jaqueline, para começar o nosso papo reto aqui, explica pra gente, por favor, o que é o futurismo e qual é a sua importância? Essa pergunta, ela é fundamental. Futurismo é um movimento artístico. O nome correto da ciência ou da disciplina que estuda futuros é em inglês, se chama foresight, traduzido para o português ou para o espanhol é prospectiva, ou Futures Studies, estudos de futuros, sempre usado no plural. É uma disciplina ou uma ciência, como diz a Finlândia, acadêmica. Nós usamos várias ferramentas e metodologias para que a gente possa construir uma imaginação estruturada de futuros plurais. Ninguém tem um único futuro, nós temos sempre mais de uma alternativa, e falar de futuro não é o suficiente para que a gente possa construí-lo. Então, foresight, ou prospectiva, é a disciplina ou a ciência que traz essa metodologia, essas ferramentas, para que a gente possa olhar para o longo prazo de uma forma plural e estruturada e possa voltar para o presente para entender quais são as decisões, qual é o futuro que a gente realmente quer escolher viver, como é que a gente vai lidar com aquilo que não está no nosso controle e para que a gente possa ter um pensamento antecipatório que nos permita construir esse futuro a partir do presente. E depois, né, Jaqueline, de termos passado aí por um ano tão turbulento como 2020 que ficou para trás, o que os pequenos negócios podem esperar para agora, para 2021? 2020 eu acho que foi um ano desafiador. Eu queria provocar um pouquinho o nosso ouvinte, porque eu percebo que quem abre a janelinha dos sinais de mudança e do futuro todos os dias para entender o que está vindo por aí, não foi tão surpreendido assim com as adversidades da pandemia, conseguiu continuar ou contornar rapidamente. Eu acho que muitos dos pequenos negócios sofreram mesmo. Eu acho que vai ser um ano que vai marcar a nossa existência como antes da pandemia e depois da pandemia. Muitos negócios não sobreviveram, mas agora em 2021 eles podem ter uma nova oportunidade ou de se relançarem ou de reabrirem num outro formato. Mas eu acho que o nível de prontidão de alguns negócios pequenos para isso que já estava sendo anunciado era muito baixo. E com a pandemia, realmente, a gente não teve muita alternativa. Eu acho que em 2021, a gente tem inúmeras, infinitas oportunidades para pequenos, médios negócios, mas a gente precisa entender como funciona o mundo digital. Sem isso, vai ficar cada vez mais difícil, porque o consumidor mudou, a dinâmica mudou, o mercado mudou, e hoje, negócios que prosperam são negócios que têm formatos digitais e alguma coisa híbrida no mundo presencial e que trabalham com um propósito, para ajudar a sociedade a viver melhor. E por conta disso monetizam. Então eu acho que 2021 pode ser um bom ano sem criar falsas expectativas. Não acho que a economia vai decolar, não acho que a vacina vai resolver, a pandemia ainda é uma realidade, então a gente vai ter que ser mais criativo e mais imaginativo do que nunca, mas ser digital é a minha dica para 2021. Eu ia perguntar exatamente isso, que oportunidades são essas? Então ser digital talvez seja a principal delas? Não, eu acho que a principal é você observar as novas necessidades
da sociedade no mundo pós-pandemia. E a partir disso, ter ideias de novos produtos e serviços que existem e podem ser melhorados ou que ainda não existem e criar negócios em formato digital ou colocar o seu negócio em cima de plataformas digitais. Isso é fundamental. E em uma entrevista, Jaqueline, você afirmou que estamos muito longe, né, de um novo normal. Então, quando será? E na sua opinião, estamos preparados para esse novo normal? Essa pergunta é tão importante. Eu não acredito em novo normal. Eu acho que esse é mais um mantra que um grupo cria para que a gente se adapte a novos padrões. Não existe normal. Existem coisas comuns, mas 2020 trouxe mudanças, acelerou a transformação e 2021 é um ano de saída da pandemia para que talvez em 2022, 2023 a gente comece a entender qual é o novo tom do mercado, qual é o novo tom do mundo. Nós somos muito imediatistas. Eu escrevi um texto logo na saída da pandemia de que o ritmo um pouco mais normal da vida seria só em 2023. E eu vejo uma precipitação, uma aceleração. Todo mundo gostaria de voltar a sair na rua com mais segurança, de ver os seus familiares, de sair sem preocupações, mas essa não é uma realidade para 2021. E eu acho que a gente não está preparada, a maioria das pessoas não está preparada, não para o novo normal, mas para o novo estilo de vida. É mais livre, mais abundante, mais colaborativo, com mais sentido, com ativismo social, com negócios inteligentes, apoiados em tecnologias, em propósito. Eu acho que as pessoas ainda estão imaginando que a gente vai poder continuar fazendo as coisas como a gente sempre fez. E esse pode ser um erro na hora de tomar uma decisão de negócio. E falamos muito em uma nova era, né? Nesses novos tempos, ser digital, você já disse aí, será uma premissa para qualquer empresa. Agora, independente se grande ou pequena? Independente. O futuro dos negócios é híbrido. Significa o presencial e o virtual vivendo ao mesmo tempo. Daqui até lá, a gente pode ter negócios mais analógicos, mais presenciais, mas eles têm que ter um braço virtual. E virtual e digital não é e-commerce. A gente precisa entrar no mundo digital para conseguir continuar ativo no mercado de negócios. As lojas, elas não vão sobreviver de clientes que vão até a loja para fazer compras presenciais. Elas precisam também ter o negócio digital, que tem presença digital, que tem venda, que tem uma dinâmica completamente diferente. Então, especialmente para as pequenas e médias, ser digital é a grande sacada para 2021. Se você não colocar o seu negócio em cima de uma plataforma inteligente, com uma dinâmica do mercado digital, talvez o seu negócio analógico não sobrevive. Você vai ter que levar os dois ao mesmo tempo. O restaurante onde as pessoas vão para almoçar, mas a entrega que também vai na casa de quem não quer sair. E o atendimento é completamente diferente. Acho que isso o empreendedor precisa ficar muito atento. E diante de um mundo cada vez tecnológico e online, qual que é o futuro dos negócios tradicionais? Sem futuro, na minha opinião. Eu acho que os negócios tradicionais, eles também têm que se ressignificar, se relançar. Negócios de comando e controle, de hierarquia, de departamentos, na minha opinião, além de não ter futuro nenhum, se tiverem, vai ser muito insignificante, porque não é mais a dinâmica do mundo dos negócios. A gente hoje faz tudo de uma forma colaborativa, em rede, usando tecnologia, o líder é parceiro do time, não é mais quem manda e os outros obedecem, ele serve a sua equipe, que serve o cliente. Então, eu acho que os negócios de modelo tradicional, eles têm sim uma chance de navegar nos próximos anos se eles forem capazes de se ressignificar e de encaixar naquilo que eles fazem hoje, toda essa dinâmica que é o que o novo mercado social quer. Agora, quando a gente fala em mudança, Jaqueline, esperamos sempre que o outro mude, né? Mas como as pequenas empresas podem começar esse exercício de fazer diferente? Sim, isso é a gente espera, né? A gente espera o governo, a gente espera o clima, a gente espera o tempo, a gente espera a economia, a gente está sempre esperando. E eu acho que o empreendedor, ele já é um protagonista, mas o empreendedor antigo, ele caçava oportunidades de negócio. O empreendedor digital, ele precisa caçar problemas para oferecer soluções
sociais para que a vida seja melhor, e aí ele atrai uma multidão de consumidores e acaba monetizando. Por onde começar? Aprendendo o que é de fato um negócio digital e como você vai criar o seu braço digital ou como você vai montar o seu novo negócio já com premissas digitais. O Sebrae é muito bom nisso. E tem como você dar algum exemplo para a gente quando você diz que o empreendedor, ele às vezes aponta um problema para mostrar uma solução nesse nível tão social que 2021 está pedindo? As empresas, elas são feitas para pessoas. A sociedade hoje, ela está no comando. Então, as empresas precisam se engajar para que a vida fique melhor. Então, eu vou usar um exemplo clássico que todo mundo conhece. Nós tínhamos até pouco tempo atrás táxi, radiotáxi, centrais. Isso não atendeu mais a sociedade. Alguém esperto o suficiente foi lá e falou, não, isso aqui não está bom, eu preciso criar alguma coisa nova. Existe um problema. Qual é o problema? Os táxis não atendem mais de uma forma satisfatória a população. Ligar para um telefone que manda um táxi, eu perco muito tempo. E quando chove aqui em São Paulo, por exemplo, as centrais não atendem e o cidadão tem um problema. E alguém criou uma forma mais inteligente de atender essa demanda da sociedade, que foi o Uber, que hoje todo mundo usa, que enfrentou as suas barreiras, e isso as pessoas acham que pode ser feito só com coisas gigantes, mas não. Quantas pessoas precisam de comida em casa, de cuidados em casa, precisam de portadores, de serviço, não querem se deslocar até um certo lugar? Se você der uma volta no seu bairro, você vai achar no mínimo 100 problemas que precisam ser resolvidos e são 100 oportunidades de negócio. Então o empreendedor não pode mais pensar fechado, a gente tem que pensar aberto, a gente tem que ter multi-iniciativas para que a gente consiga se engajar com os problemas sociais e achar uma comunidade que compre o nosso produto ou o nosso serviço. Essa é uma grande receita. Você citou aí, por exemplo, o delivery, né, que foi uma grande demanda nessa pandemia que ainda estamos vivendo. Tomara que resquícios dela. Então é pensar, por exemplo, se a gente pensa num restaurante, é pensar além do delivery, que já é uma realidade hoje. Por exemplo, quando eu recebo comida em casa, eu quero saber como é que aquilo foi embalado, se está esterilizado, se a pessoa usou luva e se protegeu, se o portador está de máscara, que produtos foram usados ali, cadê os ingredientes. Então, sempre vai ter uma demanda a mais. Se você se colocar no lugar do consumidor e pensar com a cabeça do consumidor, você tem inúmeras oportunidades de criar negócios ou de melhorar o seu negócio ou até expandir. E nesse ano, Jaqueline, quais seriam os setores e segmentos mais promissores para quem busca abrir um negócio? O setor de saúde vai continuar com muita demanda. O setor de bem-estar e conforto em casa, na vida pessoal, também muita demanda. Delivery também, eu acho que bastante. Consumo consciente, cada vez mais forte. Eu acho que coisas que melhoram o bem-estar e a nossa segurança de saúde, as coisas que estão engajadas com o meio ambiente e com produções mais sustentáveis, e esse consumo consciente é muito importante. O consumidor quer comprar menos, mas produtos que realmente têm consciência de que não estão ferindo o nosso planeta e nem ferindo toda uma cadeia de produção que a gente precisa. As pessoas não vão comprar muito. Algumas sim, tá? Tem gente que diz que o consumidor vai voltar excessivamente. Eu não acho. Eu acho que a gente vai ficar mais restrito e vai ter mais critérios para compra. Então, as lojas ou os produtos e serviços vendidos de uma forma mais consciente, eu acho que tem muito mercado no ano que vem. E falando em oportunidade, pessoal, no site sebrae.mg você encontra cartilhas com mais de 250 ideias de negócios. O material online é um verdadeiro manual de bordo com todas as informações que você precisa saber sobre legislação, funcionamento da empresa, equipamentos, instituições ligadas aos segmentos e ainda sugestões de leitura e vídeos sobre cada uma das atividades. Acesse o site sebrae.mg, clique em Crie um Novo Negócio e Empreenda. Selecione ideias de negócios e faça o download gratuito do material. Corre lá! Agora vamos falar um pouco mais sobre liderança. Os novos tempos têm exigido, como você já
adiantou pra gente posturas mais abertas, né, e flexíveis, em especial dos líderes. Quais outros atributos, quais outras características que um líder deve ter? Eu me refiro principalmente aos que estão à frente de um negócio. Esse tema liderança, ele é muito relevante, ele é muito preocupante, porque a gente sabe que a transição, inclusive do entendimento do que é ser um líder, ela é cultural e ela é um pouco mais demorada. Então, líder lá atrás era quem tinha uma posição, quem comandava um projeto, e hoje os influenciadores que têm posições de liderança, que estão à frente de negócios, eles gerenciam mini-líderes. Eles gerenciam equipes que se auto-organizam. Ele precisa, sim, pensar no longo prazo. Ele precisa ter uma ambição, um objetivo claro, que sejam muito além de metas e de faturamento. Ele precisa ser bom em relacionamento, bom em transformar as coisas e engajar pessoas para que elas façam coisas novas. Eu acho que esse líder precisa ser ágil, ele precisa ter tempo livre. Eu acho que no mundo digital muita gente foi muito bem, mas na parte relacional e na parte humana, ou até na parte de organização das coisas, a gente está vendo um caos. Então, esse novo líder, acima de tudo, é um sonhador. Ele tem a ambição de colocar um negócio a serviço da sociedade e claro que ele vai monetizar, isso é óbvio, nenhum negócio vive sem monetizar, mas eu acho que os novos líderes têm que ser mais abertos, eles andam ao lado das suas equipes, não em cima nem na frente. E eles precisam dar espaço para que a equipe que tem, vamos combinar aqui, uma equipe de 10 pessoas tem mais insights do que um líder sozinho. E o líder tradicional imagina que ele perde poder e, na verdade, ele ganha poder quando ele empodera a equipe. Então, eu acho que tudo que a gente vem tentando ensinar nos últimos anos agora é para valer. Mas a figura do líder não é mais aquele que comanda, manda, diz o que tem que ser feito. Ele apenas mostra qual é o objetivo, por que a gente quer esse objetivo e qual é o tom que a gente vai usar para navegar nessa trilha de onde a gente está até o objetivo que a gente quer alcançar. E ele precisa ser um arquiteto cuidador do sistema, ele precisa cuidar do ambiente para que ele não se perca. E se por um lado, Jaqueline, a tecnologia trouxe muitas melhorias, por outro, veio também acompanhada por uma série de episódios envolvendo a violação de dados e a privacidade. Como que as empresas deverão estabelecer uma relação de confiança com seus clientes diante desta insegurança cibernética? Eu acho que a gente tem dois lados aqui. Já era previsto que a gente ia ter todos esses problemas até 2025, e eu acho que tudo que é novo e anda muito solto, na verdade as tecnologias não são novas, mas elas agora estão em combinatoriedade, estão populares, e a gente foi com muita sede ao pote. E alguns gigantes digitais aí não fizeram um bom uso da tecnologia, de tudo que ela proporciona, e a gente sabe que a tecnologia é usada para o bem e para o mal. Em 2021, a gente vê um grande recuo, primeiro com lei de proteção de dados. E aí as empresas vão ter que levar isso muito a sério e o consumidor, por outro lado, vai ter que entender que nem tudo que aparece no seu iPhone você deveria clicar. A gente deu essa concessão em troca de algumas coisas e agora a gente está vendo como isso ficou complexo. Então eu acho que cybersecurity ainda tem um tempo pela frente, a gente está vendo como que a gente vai lidar com tudo isso, mas eu acho que empresas precisam começar debates éticos sobre o uso da tecnologia, não só de dados, todas as tecnologias que são invasivas à vida humana e que impõem para a gente um estilo de vida que muitas vezes a gente não quer. E o consumidor, ele precisa filtrar um pouco melhor aonde ele autoriza, o que ele clica, ele precisa se informar um pouco mais. Então eu acho que essa soma de coisas vai ajudar a gente, mas a gente ainda vai ter um período aí de muita discussão ética sobre de que forma a gente deveria usar a tecnologia, porque a gente pode tudo, mas a gente não deve tudo, né? Com o empoderamento feminino, né, as mulheres têm ganhado cada vez mais espaço no mercado e também à frente dos negócios. Apesar de algumas conquistas, Jaqueline, ainda temos um longo caminho pela frente. E nessa caminhada, o que você considera como avanço e quais seriam os pontos que ainda estamos aí paradas no tempo? Sim, o arquétipo feminino é o arquétipo de liderança
liderança da próxima década. Arquétipo não é sexo, é a forma como a dinâmica da energia feminina. As mulheres foram super afetadas agora na pandemia, foram as que mais perderam o emprego. Elas não ocupam um espaço ainda, o Clube do Bolinha continua, tanto na política quanto nas diretorias de empresa, por exemplo. No entanto, as mulheres elas são múltiplas, a gente carrega a casa, a sociedade, mercado, o mundo para frente. A gente pensa antes no sistema e a gente cuida do todo acima de tudo e ainda consegue encantar, engajar e convencer. Então, ter mulheres é essencial. Eu acho que as mulheres negras tiveram uma conquista maravilhosa esse ano, porque as mulheres são um grupo oprimido e as mulheres negras são um grupo oprimido dentro desse grupo e isso é inaceitável a partir de agora. Acho que a gente evoluiu na presença, na ocupação de espaço. As melhores líderes do mundo na pandemia foram mulheres. Empresas que estão sendo lideradas por mulheres têm mais resultado, mas eu acho que a remuneração ainda não está equiparada. Eu acho que a gente ainda está patinando, as mulheres ainda ganham muito menos e eu acho que essa conta precisa mudar, porque não tem porquê uma mulher ganhar menos do que um homem dentro de um mercado de trabalho, por exemplo, sendo que muitas vezes a posição dela é muito mais relevante. Então, eu acho que a gente está ocupando o nosso espaço, a gente tem aí na história movimentos que foram muito importantes, mas eu defendo um mundo supra-humano, onde a gente não separe mais as pessoas por cor, raça, sexo, gênero. Eu acho que é para lá que a gente está caminhando. Essa é uma filosofia de Sarkar, que é um filósofo indiano. Eu acho que as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço, mas eu ainda vejo muito Clube do Bolinha tomando decisão sem ouvir, sem considerar nós meninas, e eu acho que a remuneração ainda não está igual. E eu acho, inclusive, que as mulheres deveriam ganhar mais do que os homens, porque agora elas estão mais capazes do que eles. Jaqueline, quais são as soluções que as empresas devem oferecer para atender as demandas do consumidor 3.0, né? Ou seja, aqueles que estão cada vez mais informados, engajados, críticos e exigentes. Tem muita gente confundindo o negócio digital com o e-commerce, são dinâmicas completamente diferentes. Então, quais são as soluções que as empresas precisam oferecer? Primeiro, produtos acessíveis, produtos de origem comprovada, facilidades de pagamento, facilidade de entrega, não burocracia para troca, resposta imediata, resposta ágil, surpreender o cliente. Aquela era onde você demorava para entregar e era um processo enorme para trocar, eu acho que isso o consumidor hoje, ele não aceita mais e ele não quer qualquer produto de qualquer forma. Então, atente-se aos detalhes das soluções que você oferece. E quando você oferecer um produto e um serviço, faça disso uma excelente experiência para o seu cliente. Ele vai se estressar uma vez, duas não, aí ele vai embora. E alguns segmentos sofreram mais com a crise, né, provocada pela pandemia. Para essas empresas, a saída será se reinventar? Como fazer isso na prática, Jaqueline? Pensando no futuro, né? Claro. Eu acho que a gente tem sim que pensar no futuro e a gente precisa comprar uma ideia de que muitas vezes uma coisa não dá certo, ou porque o tempo não era o tempo daquilo, ou porque entrou uma adversidade e fez com que o mercado caminhasse para outra direção, mas esse não é o fim do mundo. Os empreendedores fracassam muitas vezes, isso está na história de todo empreendedor bem-sucedido. Eu acho que tem uma pergunta crítica agora. Se o seu negócio está só sobrevivendo, talvez o cenário do ano que vem não mude muito e você pode decidir se você quer passar mais um ano sobrevivendo ou se às vezes é melhor encerrar e recomeçar de uma outra forma, que às vezes parece uma tragédia, mas me parece mais inteligente. As empresas que estão aí e que estão bem e que estão estáveis precisam se atentar aos novos sinais da comunidade, porque se você fizer o que você sempre fez, é fato que você não tem um futuro muito longo. Se você inovar um pouquinho, você tem uma sobrevida maior. A gente está em tempo de se transformar. Então, pense com horizontes abertos no seu negócio e no que mais ele poderia ajudar a sociedade com produtos e serviços. E de uma forma ou de outra, então será necessário ter coragem para essas mudanças. Coragem é uma competência do empreendedor, mas agora não mudar
vai doer menos do que mudar. E se você pudesse nos listar a tendência de futuro para um mundo pós-pandemia, ou as tendências, quais seriam elas? A gente está indo para uma super vida pessoal, as mentes são cada vez mais exponenciais, mais capazes, tempo livre é um desejo de muita gente e agora se tornou um ativo. Esse ativismo em torno da restauração do planeta é essencial, a gente está num estado de calamidade. A economia, eu acho que num primeiro momento ela não vai se recuperar tão rapidamente, a gente pode ter escassez de recursos, mas no futuro eu acredito em transeconomia, ou seja, pequenas sociedades que se auto-organizam. Em termos de Brasil, a gente não tem uma reputação muito boa hoje, mas eu acho que a gente é capaz de retomar isso lá para frente. Educação, eu acho que cada um vai escolher o que quer aprender, inclusive os alunos na escola, e os líderes, os professores agora são grandes guias de experiência para profissionais e alunos. Negócios, eu acho que vão vingar os negócios que pensam no longo prazo, mas executam no curto. As indústrias, elas estão precisando repensar tudo, isso muda toda a cadeia de produção. Pequenas e médias empresas precisam se preocupar com a sua reputação, especialmente frente à sua comunidade, porque a reputação gera consumo ou não. Inovação e disrupção são coisas que vão ficar conosco. No trabalho, as pessoas estão querendo liberdade. Você não precisa mais fazer uma coisa só, vender um produto só. E eu acho que a gente precisa se juntar, jovens e sêniores. E a tecnologia, ela até 2030, o que a gente está vendo aí, talvez tenha uma decadência. E a gente tem uma next technology, uma próxima tecnologia vindo aí. Eu acho que a gente vai ter muitos hubs de serviços virtuais, como se fossem shoppings virtuais, em breve, nos próximos anos, e o futuro muito mais distante, eu acho que é um futuro mais sustentável, mais ético, com pessoas com mais consciência, onde a gente ganha muito mais e gasta muito menos para viver de uma forma digna. Nossa, é uma pena, viu? Mas nosso episódio do podcast do Sebrae Minas está terminando. Depois de tantas dicas valiosas para a gente aproveitar ao máximo as oportunidades em 2021, eu queria muito agradecer a nossa convidada mega especial, a CEO da W Futurismo, Jaqueline Weigel. Jaqueline, obrigada por compartilhar tantas informações que vão fazer a diferença para muitos pequenos negócios, viu? Muito obrigada pelo convite. Lembre-se sempre que às vezes a gente está no meio da adversidade, mas a gente precisa olhar para o futuro sempre com esperança. É isso aí, pessoal. O futuro chegou. Ficar atento às tendências e cenários podem ser fundamentais para que você possa mapear as ameaças e oportunidades, além de evitar riscos desnecessários para o seu negócio neste ano que só está começando. E fechamos com chave de ouro a primeira temporada do podcast do Sebrae Minas. Não podemos deixar de agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui conosco ao longo desses 23 episódios. Lembrando que, se você perdeu algum dos nossos bate-papos, é só acessar o podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Nas principais plataformas de áudio ou no canal do YouTube do Sebrae Minas. Selecione um assunto e ouça gratuitamente. Vamos dar uma pausa, hein? Mas logo, logo estaremos de volta com menos palestra, mais conversa, menos enrolação, mais proximidade, menos gurus, mais você. Então até a segunda temporada do podcast do Sebrae Minas. Valeu, pessoal! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?